Oi, boa noite. Meu nome é Leila. Esse é meu primeiro vídeo, eu espero que seja o primeiro de muitos que eu tô gravando. E eu fiquei um tempo me perguntando, né? Porque assim, aconteciam coisas no Face lá, de alguns vídeos que a gente vê, né? E eu ia lá e colocava o meu comentário. E o meu comentário sempre repercutia, né? Porque eu defendia as coisas de Deus, a Bíblia, né? Então eu resolvi sim gravar um vídeo e falar de alguns temas, né? E hoje em especial o tema que eu quero falar é sobre o tema Deus tem culpa? Você já se fez essa pergunta? Eu acho que quem é cristão, não. Quem é cristão de verdade nunca se fez essa pergunta, né? Porque a gente aprende que Deus é amor, que Deus cuida, desde pequenininho, né? Mas aquelas pessoas que se dizem cristão, mas não estão na igreja, talvez cresceram ouvindo: olha, Deus não gosta disso, Deus vai ficar bravo com você. E aí são essas pessoas que hoje questionam o poder de Deus. Deus tem culpa de uma criança ser violentada, morta, da forma mais cruel possível? Não, Deus não tem culpa. Deus, quando criou os anjos, né? Deus criou tudo em perfeita harmonia e ordem, não é verdade? E quando Deus criou os anjos, surgiu um anjo ali que surgiu o mal no coração dele, né? E esse mal surgiu, a gente não tem como explicar a origem desse mal que surgiu no coração de Lúcifer. Mas esse mal, esse orgulho, essa inveja, que é tudo coisas que existem no mundo hoje, né? Esse mal, ele arrastou com ele a terça parte dos anjos do céu, né? E trouxe aqui pra terra pra fazer o mal. Deus podia ter destruído Lúcifer. Deus não é todo poderoso? A gente não fala que Deus é o todo poderoso? Ele podia ter destruído Lúcifer? Podia. Ele podia ter feito um raiozinho assim com o dedo e destruído Lúcifer e acabado com tudo. Mas ele não fez isso. Por que ele não fez isso? Porque se ele fizesse isso, os anjos iam falar que realmente o que Lúcifer disse de Deus era verdade, né? Que Deus obrigava eles a amar a Deus, né? Que eles estavam ali, que tudo aquilo que Lúcifer encheu os ouvidos dos anjos, eles iam concluir que era verdade. Então Deus não podia destruir Lúcifer dessa forma. Mas ele teve o plano da salvação, gente. E o plano da salvação foi o quê? Foi enviar o seu próprio filho para morrer por nós, né? Mas desde lá do céu, Deus não tirou o direito de escolha e livre-arbítrio nem dos anjos, quem dirá do ser humano, né? Os que quiseram escolher estar com Lúcifer, ficaram com ele. Os que quiseram ficar do lado de Deus, ficaram do lado de Deus. E Deus podia ter destruído Lúcifer de uma única vez? Podia. Mas se ele fizesse isso, os outros anjos iam amar a Deus não por amor, mas por temor. Opa, se eu não amar a Deus, ele vai me destruir igual destruiu Lúcifer. E Deus não quer amor forçado. Deus não quer amor forçado, né? Quando você vai numa igreja, né, a primeira vez, o pastor fica lá, aceita. Eu tenho 36 anos. E eu acho que eu já aceitei Jesus umas 4 ou 5 vezes, indo em igreja e por impulso ali, por obrigação, né? A pessoa falando, você precisa aceitar, você precisa aceitar. Eu ia lá, o pastor orava na minha cabeça e eu falava que aceitei Jesus. E na verdade saía e ia pro mundo. Então, era uma imposição, estavam me obrigando a fazer aquilo. Em nenhum momento eu fiz por amor.
Quando eu descobri o porquê Jesus veio, porquê Jesus morreu por mim, para me dar uma vida de crédito que só Ele podia dar, porque Ele não tinha pecado, porque Ele viveu aqui como ser humano, em tudo foi testado, mas não pecou. Quando eu entendi isso, eu resolvi amar a Deus por mim mesma. Chorei, chorei, chorei. Foi o dia mais maravilhoso da minha vida, porque eu descobri o amigo que Cristo é, né? Então, Deus não quer esse amor forçado. Deus não quer amor por medo. Ele não quer que você seja obrigado a amá-lo. Ele não queria que os anjos fossem obrigados a amá-lo porque ele destruiu Lúcifer. Se a gente não amar ele, se a gente não adorar e fizer o que ele manda, ele vai destruir a gente também. Não. Então Deus deixou Satanás vir para a terra. Aqui ele fez com que Adão e Eva desobedecessem. E através dessa desobediência, o pecado entrou no mundo. O salário do pecado é a morte, a Bíblia é clara. Então, quando alguém escolhe ir lá fazer o mal para uma criança, não é da vontade de Deus, não é da vontade dele. O coração dele sangra, dói, porque ele criou o ser humano para viver em harmonia numa terra perfeita, entendeu? Só que Lúcifer sabe disso. Lúcifer sabe que o coração de Deus dói, sangra, e tudo que ele mais quer é prejudicar Deus. Porém, ele sabe também que o fim dele está próximo, e ele sabe que para ele não há mais salvação. Lúcifer teve uma chance de se arrepender até quando Jesus veio morrer na cruz. Antes de Jesus morrer, Lúcifer ainda podia até se arrepender, mas depois que Jesus disse está consumado, para ele acabou toda a chance de salvação. Então, Lúcifer sabe que para ele não resta mais nada. E ele está trabalhando tão incansavelmente para fazer com que o maior número de pessoas se percam. E quando alguém vai lá, mata uma criança, abusa de uma criança, seja qualquer tipo de violência contra uma criança. Hoje no mundo tem muitas maldades, mas eu estou usando contra a criança porque as pessoas costumam questionar. Se Deus existe, se Deus ama tanto, por que ele permite isso? Isso é o que Satanás quer. Ele quer que ele faça o mal e as pessoas culpem a Deus. Entendeu? Ele quer que tudo que acontece de ruim seja a culpa de Deus. Porque ele sempre quis o trono de Deus, né? Então, ele vai fazer o que ele tiver que fazer para levar o máximo de pessoas com ele. E a culpa disso vai recair sobre Deus, que não tem nada a ver. Deus chora. Ah, mas por que Deus não intervém, não salva? Então, o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Aquela criança que morreu da pior forma possível, a gente acredita que esteja no melhor lugar junto com Deus. Porém, aquele amando de Satanás, que escolheu fazer o mal para aquela criança, para aquele, se ele não se arrepender, né? Porque o plano de salvação, a gente fala assim, poxa, mas é tão difícil perdoar, né? Mas o plano de salvação é isso. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para a gente ter uma chance de salvação. Ele perdoou o bandido na cruz, Dimas, perdoou Maria Madalena, a prostituta, e disse, vai, não peques mais. Por incrível que pareça, aquele que vai e tira a vida de uma criança, violenta uma criança, não é por acaso aquele ladrão lá da cruz. A gente deduz que falam que é ladrão, porque roubava, só roubava. Mas alguém sabe se ele estuprou uma criança naquela época? Alguém sabe se ele era um pedófilo? Ninguém sabe. Mas Jesus perdoou e falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a mesma coisa, gente, é hoje. Deus concede perdão para quem quer. Então se a pessoa vai lá, violenta, mata, estupra, e vai até Deus pedir perdão com o coração arrependido, e Deus conhece, né? Porque há pensamento de culpa, né?
E ao arrependimento sincero. Um arrependimento sincero, você pede perdão e não pratica mais. Agora aquele sentimento de culpa, né, que você tem, você vai lá, pede perdão, chora, baba e depois tá cometendo o erro de novo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você para de cometer o ato. Se a pessoa foi lá, fez o que fez, era a pior pessoa do mundo, se arrependeu, pediu perdão, Deus vai perdoar. Aquele pedófilo, aquele assassino, aquele homem essa semana que deu uma facada na criança, que quando eu assisti o vídeo, eu desconjurei e falei, Satanás, você é mau. Por que você faz isso? Por quê? E falei, Deus, volta para dar a paga para ele. Sabe? Aquele homem, se arrepender, ele disse que ouviu vozes. Se ele se arrepender, Deus vai perdoar ele. E ele vai se encontrar junto com a criança que ele tirou a vida lá no céu. E vamos viver tudo numa grande família. Porque o plano da salvação é para todos, né? Mas, gente, por favor, não culpa Deus pelas coisas que tá acontecendo neste mundo. Porque ele não quer. Tanto que ele mandou o filho dele. E na hora certa, que eu creio que já está muito em breve de Jesus voltar, porque os sinais, essas atrocidades, essas coisas que a gente vê acontecendo, indica que a volta de Cristo já está próxima. Então, na hora certa, Jesus vai voltar e a Bíblia fala que ele vai pisar na cabeça da serpente e ele vai bradar: onde está a morte, o teu aguilhão, né? Ele vai vencer a morte. Ele já venceu a morte na cruz. Ele só vai vir para dar um fim. E lá não vai haver choros, ranger de dor, nem choro, nem vai haver mais morte. Tá difícil, né? Esse mundo tá difícil, gente. Mas tá acabando. Então, ao invés de a gente questionar se Deus tem culpa ou não, vamos aceitar o sacrifício de Jesus e vamos orar mais, para que esses que morrem na mão, inocentes que morrem na mão daqueles que não conhecem o poder de Deus ainda, descansem e acordem quando o Filho do Homem voltar. E vamos orar para que aqueles que saem de casa todo dia de manhã, na intenção de fazer o mal, sintam-se tocados pelo poder de Deus e parem com o ato de maldade e se entreguem a Deus também para ter o direito de receber o sangue de Jesus sobre sua vida e se arrepender e deixar Satanás triste. Não saia de casa sem se consagrar. Se consagra. Se consagra ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ele vai proteger, porque o Salmo disse, né? E ele dará ordem a seus anjos para que te protejam em todos os seus caminhos. Então, quer dizer que não vai acontecer nada com aqueles que acreditam em Deus, com os filhos de Deus? Não vai acontecer. Como acontece de cristãos morrer, como tem a triste história da jovem Simone da igreja que eu frequento, que estava dando um estudo bíblico para um homem, o qual esse homem acorrentou ela numa cama, violentou, matou a marteladas da pior forma possível. Cristo disse: no mundo há de haver aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estarei contigo até o final. Então a gente que é cristão ainda vai sofrer até mais, porque Satanás tem muita raiva da gente, né? Que tá fazendo isso aqui, que tá tentando alertar, que tá tentando levar o evangelho. Ele tem muita raiva da gente e ele nos ataca. Olha a história de Jó. Jó, servo bom e fiel, e foi tentado por Lúcifer. E tudo que Lúcifer queria é que ele amaldiçoasse Deus. E ele não fez. Então, que possamos nos apegar. Somos cristãos. Somos atormentados o tempo todo. Mas tenhamos essas dificuldades de bom ânimo. Porque Cristo está com nós. E vamos parar de culpar Deus. E vamos nos apegar mais a Ele. Porque na hora que Ele voltar, não adianta mais. Tem que haver uma preparação.
Então se prepare agora para colher lá na frente, porque não tem como você plantar arroz e colher tomate. Você vai colher exatamente o que você plantou. E o grande rei, o grande dono da lavoura vai vir ceifar. Vai separar o joio do trigo. O joio ele vai lançar para queimar. E o trigo vai com ele, né? Que somos nós. Então, por favor, gente, para de culpar Deus. Ele não tem culpa, não. A culpa somos nossas escolhas que nós fazemos. Nós escolhemos ser maus. Nós escolhemos não dar ouvido quando Deus diz que não devemos desobedecê-lo, que nós não devemos comer tal coisa porque faz mal, que, sabe, nós escolhemos desobedecer. Adão e Eva escolheu desobedecer. E nós temos a tendência a isso. Mas nós também temos, pelo sangue de Cristo, como reverter tudo isso. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Que você possa se fazer valer do seu direito da vida eterna, se entregar a Jesus e parar de julgar, né? Já é feio julgar os seres humanos, quem dirá julgar Deus? Deixa isso para Deus fazer com a gente, né? Que a gente se preocupe hoje só em se preparar, orar um pelos outros, né? E se consagrar. Gente, pode acontecer coisas ruins com nós que somos cristãos, eu já disse que pode. Mas por favor, não espera acontecer. Sai de casa, não sai de casa, aliás, sem se consagrar. Ajoelha, ora e pede a proteção de Deus. Porque nós temos que orar por isso. Não é à toa que tem a oração do Pai Nosso, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ele nos ensinou essa oração. Então significa que se a gente se consagrar, talvez a gente consiga aí lhe dar um pouco mais de vida, né? Do que aqueles que saem de casa ao léu e Satanás vai lá e abocanha mesmo. Se consagrando já está difícil, imagina sem se consagrar, né? Hashtag não culpe a Deus. As escolhas são suas.